Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Glória a Deus, eu estou feliz também. Que bom que você está aqui, que a gente está aqui. Que Jesus nos deu mais uma oportunidade de estar aqui reunido como igreja, como o corpo dele, para adorar ele, amém? Glória a Deus. Querido, eu queria que você fechasse seus olhos comigo agora. Vamos orar ao Senhor por esse tempo, por esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai. Senhor, há uma expectativa do nosso coração pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem para derramar e falar com a gente, como corpo, como igreja. E nós oramos por um espírito de revelação agora, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua mão esteja sobre nós, que o Teu Espírito esteja sobre nós agora, Pai. Nos tira toda a distração agora, em nome de Jesus. Coloca os Teus anjos acampados aqui dentro e lá fora, Pai, em nome de Jesus, e guarda esse lugar, guarda esse tempo, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para entender o que o Senhor quer da gente nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Pai. Amém. Ó, parece comercial de cerveja, sabe? Os caras vão derramando, velho. Gente, nós estamos ministrando nesses dias, nessas semanas, essa série que se chama Bobinho Até Quando? E essa série vem falando sobre maturidade, sobre crescimento espiritual. E eu creio que nada acontece por acaso, nada acontece à toa. Eu compartilhei pela manhã como a gente percebeu que as coisas estavam indo para esse rumo, para esse lugar de maturidade. Porque, no ambiente do nosso convívio, do GC, a gente começou a perceber algumas pessoas nos procurando, falando assim: olha, eu tenho sentido que o Senhor está me impulsionando para uma nova estação, eu preciso me posicionar diferente, eu preciso romper em alguns lugares e algumas coisas perante a minha família. E não foi uma nem duas pessoas, e a gente logo nas semanas seguintes entrou essa série, Bobinho Até Quando? E a princípio parece um nome até meio engraçado, né? Meio descontraído. Mas, cara, isso precisa ser levado muito a sério, porque é um tempo e uma estação onde o Senhor está querendo nos levar no lugar de maturidade. É tipo assim, cara, você vai ser bobinho até quando, mano? Você vai ser infantil até quando? Porque o Senhor espera da gente um crescimento. Então essas séries, essa série em específico sobre maturidade, talvez vai ser um culto que a gente não vai sair daqui jogando a cadeira para cima, todo mundo aleluiado, porque tem sido uma série de muito confronto. E eu costumo dizer que os melhores cultos para mim é aquele que eu saio triste comigo mesmo, triste com o pregador, triste com a série, porque é nesses dias que coisas profundas estão sendo geradas dentro da gente, amém? Então eu queria que você, de verdade, abrisse seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar hoje para a gente. De manhã a gente foi muito ministrado pelo Senhor. Algumas pessoas falam assim: cara, você já começou o dia batendo. Eu falei: esquece, eu não estou batendo em ninguém. Quando eu fui buscar algo de Jesus para falar, primeiro eu fui ministrado, primeiro eu apanhei. Então a palavra ela precisa vir na minha vida, de encontro com a minha vida primeiro. Então esquece da minha vida, não é eu que estou falando algo, mas existe um direcionamento do Espírito Santo, amém? E cada um no seu grau de maturidade vai receber essa palavra de alguma forma. Então não tem o madurão, o mais madurão, o mais... Não tem, cara. Cada um no seu grau de maturidade vai receber essa palavra. Porque se a gente chega num lugar onde você fala assim: cara, eu sou maduro o suficiente, e aí eu já cresci tudo que eu precisava crescer, então acabou. Então Jesus pode vir te arrebatar e levar embora. Então não tem ninguém maduro o suficiente que não possa receber o que Jesus está falando nesses dias, amém? Abra a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, verso de número 11.
Efésios capítulo 4, verso de número 11. Efésios capítulo 4, verso de número 11. A Bíblia vai dizer assim, ó. E ele mesmo está falando de Cristo. E Cristo, ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, e ao homem perfeito, ou homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, olha que poderoso esse texto. Se você é um pouquinho mais antigo de igreja, se você caminha um pouco tempo, você vai entender que esse texto fala dos 5 ministérios, amém? Então esse texto fala dos 5 ministérios: pastor, profeta, mestre, evangelista, o profeta. E cara, esse texto ele se autoexplica. A Bíblia explica a Bíblia. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, ele mesmo, Cristo, deu os 5 ministérios de presente para a igreja. Tá, Paulo, e qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos aqui? Os santos é a igreja, é o corpo, somos nós. Então os santos aqui não fala de comportamento, não fala de santidade. Eu sou santo, me comporto bem. Os santos são aqueles que foram santificados, guardados, alcançados pelo sacrifício de Cristo, amém? Esses são os santos. Então Paulo vai dizer assim, olha, ele deu os 5 ministérios para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Para que Paulo vai aperfeiçoar os santos? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então olha que poderoso, Deus deu os 5 ministérios para a igreja, para aperfeiçoar os santos, para os santos fazerem a obra do ministério, amém? Então quem faz a obra do ministério? Os santos. Não é o pastor, não é o evangelista, não é o profeta, não é o mestre. Esses 5 aperfeiçoam os santos, para que os santos façam a obra do ministério. É isso que a Bíblia está dizendo. Então alguns de nós nunca vamos ter um encargo dos 5 ministérios. Talvez você nunca vai ser um pastor, um mestre, um profeta, um evangelista. Mas olha que incrível, se você não se encaixar em nenhum deles, como santo, como igreja, como corpo, como aquele que faz a obra do ministério, você vai ter a marca dos 5. Porque você passou pela mão dos 5. Porque esses caras de alguma forma te lapidaram, porque esses caras de alguma forma te ajudaram a te moldar. Você está conseguindo entender? Então talvez algum de nós nunca vai ter a marca específica de um dos 5 ministérios. E se você não tem ela, você vai ser marcado pelo ministério dos 5. E a palavra ministério aqui é trabalho. Trabalho. Então a igreja funciona de uma simples forma, com 5 frentes de trabalho, 5 ministérios. É dessa forma, biblicamente, que a igreja funciona. Ou melhor, que Deus escolheu edificar a igreja. E aí o cerne, o centro desse texto, está no versículo 12 e no versículo 14. Qual que é o intuito? Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Assim, você precisa ser aperfeiçoado. E o verso 14 vai dizer assim, ó. Por que precisa ser aperfeiçoado? Para que não sejamos mais meninos. Essa palavra meninos aqui no grego é népios, que significa infantil, imaturo, criança. Então olha que poderoso, Paulo está dizendo assim, olha, Deus
Jesus entregou os 5 ministérios para a igreja, para moldar a igreja, para aperfeiçoar ela, para ela fazer a obra do ministério, mas tem um porém, para que nós não sejamos mais meninos, imaturos, infantis. Então é disso que essa série está falando. Não dá mais para a gente ser bobinho, cara. O verso 14 ainda diz assim, ó: para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, e para que a gente não seja mais enganado por homens que enganam com astúcia. Então existe homens de má índole o tempo todo querendo enganar, e eles têm astúcia, e a Bíblia diz que eles enganam fraudulosamente. E aí Deus olha para a igreja e fala: peraí, eu vou arrumar uma ferramenta, eu vou equipar ela, para que ela cresça, para que ela deixe de ser imatura, para que ela deixe de ser népios, menino, infantil. Para quê? Para que você cumpra a obra do ministério e não seja enganado. Então é por isso que a gente está aqui, falando disso aqui. Então o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é uma ferramenta, isso aqui revela um desejo do coração de Deus, que a igreja cresça, que a gente como corpo, como os santos, como igreja, a gente precisa crescer. Então se Deus olhou, viu essa necessidade, colocou essa ferramenta e falou: eu vou colocar isso aqui, é dessa forma que nós vamos edificar a igreja, vamos fazer ela crescer, ela vai deixar de ser menino, de ser infantil. Então existe um desejo no coração de Deus, que a gente saia de um lugar de meninice e avance para a maturidade, amém? Vocês estão comigo? Então a primeira coisa que você precisa entender quando a gente sobe aqui e está falando de uma série dessa, é que a gente precisa discernir, entender o ambiente. Por que você vem aqui? Por que alguém tem que subir e pregar uma palavra? Por que isso aqui acontece? Cara, porque existe uma forma de Deus agir, existe uma forma de Deus moldar o corpo de Cristo. Então a gente precisa entender e discernir o ambiente, que o que está acontecendo aqui agora, o que vem acontecendo nessas semanas, nesses dias, faz parte de um plano de Deus para o crescimento da igreja, e nada mais propício do que a gente falar disso aqui, e a gente começar esse texto, esse culto hoje com esse texto. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a maturidade, amém? Então eu quero fazer um paralelo com vocês aqui hoje, entre o mundo natural, entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Então nós estamos falando de crescimento, de maturidade, de crescer, de desenvolver. E eu quero usar um exemplo da vida natural, um exemplo natural, que é quando uma criança nasce. Então pela lei natural da vida, uma criança vai nascer, e é natural que ela vai crescer, e ela vai se desenvolver e vai se tornar uma pessoa adulta. É natural. Deus fez assim, a lei da vida fala isso. Deus fez assim. Quando o contrário, quando não acontece esse desenvolvimento, esse crescimento, existe uma anomalia, existe um problema. Porque não foi isso que Deus pensou. A forma de Deus trabalhar é: uma criança vai nascer, ela vai crescer e vai se desenvolver. Então essa é a lei natural da vida. Então, para que aconteça esse amadurecimento, tanto do corpo, da estatura, da mentalidade, tudo, para que aconteça isso, existem 2 fatores, e eles vão caminhar lado a lado a vida inteira. E eu quero que você grave isso no teu coração agora, porque a gente vai usar isso agora, até que eu acabe de compartilhar o que eu preciso. Então 2 fatores são pontuais e essenciais para o crescimento de uma pessoa, de um ser humano normal, natural, que nasceu no ventre da mãe. O primeiro fator é a alimentação, a nutrição, nutrir o corpo. E o segundo fator é o tempo. Então essas 2 coisas, elas vão caminhar lado a lado a vida toda. E é elas que são os fatores principais e primordiais para que um ser humano cresça e se desenvolva. O tempo e a alimentação, nutrição. Então uma criança, ela vai começar a se alimentar, nutrir o corpo, e o tempo vai passando e ela vai crescendo. E a respeito da alimentação, a gente tem ainda um outro fator, que é
o que comer. Então, cada estação da vida de um ser humano requer um tipo de alimentação. Então, por exemplo, quando os meus filhos nasceram, até os 6 meses de idade, eu acho que é meio que padrão isso, os pediatras falam isso, ele só se alimentava do leite materno. O Davi, ele teve até uma certa dificuldade de amamentação e tal. No começo a gente precisou suplementar com alguns suplementos e tal. Mas a médica chamou a gente e falou assim, olha, vai tentando tirar essa parada do suplemento, porque ele precisa pegar o peito. E não tem nenhum alimento no mundo, por mais tecnológico que seja, que vai conseguir suprir ou agir no corpo dele melhor do que o leite materno. Então, até os 6 meses de idade, só leite materno. Aí, a partir dos 6 meses, faz o desmame e ele começa a comer alguma comidinha mais pastosa, um pouco mais densa. Então, lembra, nutrição, alimentação e o tempo. E dentro da alimentação existem fases e estações. Uma fase você vai se alimentar de um leite, de um líquido, e depois passa-se para outros tipos de alimento, um pouco mais denso. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está fazendo um paralelo do mundo natural, das coisas naturais com as coisas espirituais. A Bíblia vai dizer assim, ó, para você entender, para eu te contextualizar. A Bíblia vai dizer em Hebreus que pela fé entendemos que os mundos, no plural, eles foram criados. Cara, mas que mundos no plural? Você só conhece algum mundo além desse? A Bíblia vai dizer assim, ó, pela fé cremos que os mundos, no plural, foram criados pela palavra de Deus, de forma que aquilo que é visível foi feito a partir do invisível. Então, primeiro, nasceu o mundo espiritual, primeiro. E tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, que é natural, ele é uma sombra das coisas espirituais. Então, biblicamente falando, primeiro surgiram as coisas espirituais e depois as naturais. Então, tudo que a gente vê, que a gente toca, é um reflexo do mundo espiritual, amém? Então, por isso que eu estou te falando, como que é quando uma criança nasce, quando ela vai se alimentando, vai crescer, é assim que funciona. Agora, e no mundo espiritual? Nós estamos aqui falando de coisas espirituais. Então, quando o Davi, o meu filho, ele tinha 2 anos de idade, a gente morava no interior do Paraná. A gente passou 7 anos morando lá. E lá tem um céu incrível, que eu nunca vi na minha vida igual. Lugar mais retirado do interior, não tem tanta luz de cidade, iluminação, poluição, tem um céu incrível. E aí um dia nós estávamos sentados na praça da cidade, assim, cara, e tinha uma lua, mano, gigante, assim, muito bonita. E ele estava começando a falar algumas palavras, e a gente estava na praça, eu e ele, trocando ideia, brincando. E ele começamos a olhar a lua, eu falei, meu Deus, cara, que lua linda. E aí com 2 anos de idade eu precisei falar para ele assim, falei, cara, linda a lua, né? Essa lua tem um papai do céu. E é ele que criou o céu, as estrelas que a gente está vendo, ele que colocou a lua lá naquele lugar. Tem um papai nosso lá no céu, que fez todas essas coisas. Ele tinha 2 anos de idade. Com 7 anos de idade, acredite você ou não, ele estava sentado na mesa, porque nós pregávamos o evangelho naquela cidade, nós discipulávamos pessoas naquela cidade, e ele estava na mesa aprendendo sobre escatologia. Volta de Jesus, o anticristo, o falso profeta. Foi muito incrível, a gente estava em Cruzeiro do Oeste agora, esse fim de semana passado. E aí, ele estava trocando umas ideias com a avó da Michele, que é assembleiana, assim. E aí eu deixei ele lá trocando uma ideia com ela, e fui fazer outra coisa, depois eu voltei buscar ele e ela estava impactada, assim. Ela falou, filho, você precisa investir no Davi. Ele estava aqui me falando quem que é o falso profeta, quem que é a besta que sobe do mar, quem que é o anticristo. Eu falei, meu Deus, cara, deve ter pilhado a cabeça da velha. Mas você entende, quando ele tinha 2 anos de idade, nós estávamos falando, cara, de um leitinho. Ele estava se alimentando de um leitinho espiritual. Eu estava falando para ele da lua, do papai do céu. Com 7, ele já estava comendo um negócio mais pesado na mesa. Então, o que é no mundo espiritual esse alimento? Porque no natural, como eu te falei, a criança nasce e naturalmente o corpo da mulher produz o leite para alimentar ele. E não tem nada no planeta Terra
que vai ser melhor para essa estação do que aquele leite. Agora, no mundo espiritual, o que é isso? Cara, no mundo espiritual é a palavra de Deus. É os discipulados, as mesas, os cultos onde a palavra está sendo pregada. No mundo espiritual, o alimento é esse. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, vai dizer assim, ó: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Olha o que ele vai dizer no verso 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Por que eu preciso desejar esse leite espiritual puro? Ele mesmo responde: para que por meio dele, por meio desse leite espiritual, vocês cresçam para a salvação. Então, cara, no mundo espiritual existe também um leitinho espiritual. Igual quando uma criança nasce e a mãe produz esse leite naturalmente, no mundo espiritual também é assim. Existe um puro leite espiritual, que Pedro diz assim: você precisa desejar ele com todo o seu coração. Então, cada culto, lembra que eu te falei no começo sobre os 5 ministérios serem ferramentas que estão te equipando, que estão te moldando? Cada culto, cada GC, cada mesa, cada discipulado, você está se alimentando espiritualmente falando. Você está comendo uma comida espiritual. São ferramentas para nos fazer crescer. Isso deveria nos trazer crescimento espiritual. Então, se você vem ao longo do tempo se alimentando, no culto, nas mesas, no discipulado, lendo a Bíblia, se você vem se alimentando e o tempo está passando e a gente não consegue fugir disso, nós deveríamos crescer. Nós deveríamos crescer. Deveria te trazer crescimento. Então, se você se alimenta, o tempo passa e não cresce, espiritualmente falando, amém? Nós temos um problema. E eu vou falar disso daqui a pouco. Então, 2 fatores, lembra, vão caminhar junto: o tempo e a alimentação. A respeito do tempo, não tem como fugir, o tempo vai passar. E aí tem algo que eu preciso te dizer: não existe amadurecimento do dia para a noite. Não existe, nós estamos refém do tempo. Nós estamos presos no tempo, Cronos. Lá onde eu morava, lá em Cruzeiro do Oeste, é uma cidade de interior, e é onde o agro ele é muito forte lá. E teve uma época lá que a gente tinha uma casa de açaí, um comércio. E aí, você sabe, açaí, não é só o açaí, né? Sempre tem um leite condensado, uma granolinha, um leite em pó. Mas, cara, acredite, o que a gente mais vendia, às vezes eu vendia mais do que o açaí, morango. Falava pra minha esposa, falei, cara, tem que abrir uma loja de vender morango, cara, porque é incrível, mano. De cada 10 açaí, 11 era com morango. E aí, a gente chegava no... O nosso ápice de venda de açaí era em dezembro, novembro e dezembro. Auge do calor, férias. Então aqui em Curitiba a cidade fica vazia, some, a galera vai pra praia, vai pro interior. Agora lá eu estava num lugar onde as pessoas iam lá. Então você sai daqui de Curitiba, quando você está de férias, você quer visitar o parente do interior. Eu morava no interior, eu morava no lugar onde as pessoas iam passar férias. Então a cidade enchia, uma cidade bem pequenininha, mas a cidade enchia. A gente atendia gente assim do Brasil inteiro, cara. Era incrível. E aí a nossa demanda, ela simplesmente explodia quando chegava dezembro, final do ano, férias. E aí, acredite você ou não, mas cara, o morango, o auge, o ápice da produção do morango é em junho e julho, na época mais fria. E a gente conheceu um produtor de morango lá, que a gente fez amizade com ele que me fornecia o morango. Então a gente ia lá na fazenda dele, né? Tinha uma fazenda, uma plantação de morango, uma roça só com morango. Os meus filhos pareciam devorador lá dentro, cara. Meus filhos adoravam morango, então eles saíam correndo na roça, era uma roça suspensa, alta, do chão.
E aí, cara, eles só saíam catando assim, ó. Eu falava assim, meu Deus, cara, o devorador entrou na roça do Milton aqui, vai acabar com os morangos dele. E a gente tinha amizade, eu tava lá sempre lá com ele. E, cara, chegava dezembro, a minha demanda de venda de açaí, cara, tava lá em cima. Só que eu tinha um problema, não tinha morango. Porque aí produz menos, o morango fica caro, pequeno, feio. E era muito complicado de conseguir morango naquela época, dezembro. E era a época que eu mais vendia. E aí um dia eu estava desesperado lá, porque era domingo, e eu precisava de morango, eu não tinha nada de morango, e eu corri na roça dele lá e falei, cara, eu preciso. Ele falou, vamos entrar na roça e ver se a gente acha alguma coisa pra gente colher. E, era gigante. E aí a gente estava na roça, cara, e tinha pouquíssimos morangos lá. E aí eu estava olhando ali, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. E ele falou assim, esse cara, ele tem uma demanda muito maior do que o que ele pode produzir. Então, se ele conhecesse um caminho de amadurecer aquilo mais rápido, ele ficaria rico. Mas não existe atalho para o amadurecimento. Ele precisa passar pelo teste do tempo. Não tem como. Quero mais morango. Problema. Vai ter que sentar e esperar crescer de novo. Cara, e a nossa vida é assim. 2 fatores vão caminhar juntos: nutrição e tempo. Não tem como um atalho para a gente amadurecer. E o problema disso é que nós vivemos numa geração de fast food, cara. Nós vivemos numa geração que quer tudo para ontem. Numa geração que, cara, vive com crise de ansiedade, que quer tudo para agora. Uma geração que escuta o áudio do WhatsApp no 2x. Não tem paciência de esperar. E preciso te dizer isso. Amadurecer leva tempo. Leva tempo. Eu tenho feito um discipulado com um casal, 2 casais, Pedro e a Dani, Rodrigo, a Tamires. E a gente tem feito um discipulado toda segunda-feira. A gente abre a Bíblia, a gente faz uma chamada de vídeo para otimizar o tempo, para não precisar ficar se deslocando. E a gente abre a Bíblia e a gente começa 8h30, 9 horas da noite e vai até lendo a Bíblia, discipulando, aprendendo, ensinando. Exatamente o que eu estou te dizendo. Alimento espiritual. Consegue entender? E aí, eles até brincam, né? Falam comigo assim, cara, tem dias que a nosso estudo ali é um pouco mais pesado. Ela fala assim, a Dani fala assim, meu Deus, eu já estou esperando, porque é batata. Nós estudamos algo na segunda-feira, aprendemos algo sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Ela fala assim, não chega na quarta-feira, já tem a prova. É igual na escola. Você ia lá, aprendia uma matéria, a professora ficava uma semana te ensinando a matéria. Aí no final, o que tem? Prova, para ver se você aprendeu o que foi ensinado. Aí a Dani falava assim, ela mandava mensagem assim, meu Deus, o que a gente aprendeu na segunda-feira, hoje aconteceu isso exatamente, e eu tive que pôr em prática. Eu falei, é isso, mano, é isso. Então assim, você aprende, se alimenta e o tempo vai passando. Então eu quero te dizer, é impossível, nós fazemos um intensivão aqui, e nós vamos ficar trancados aqui 7 dias lendo a Bíblia, e discipulado, e não sei o que, você vai sair daqui com a faca na caveira, pronto. Impossível, porque maturidade leva tempo, nutrição, alimento e tempo. Não tem como ficar maduro da noite para o dia. Não tem, é impossível. Por isso eu preciso te dizer, respeite os processos. Respeite os processos de Deus na sua vida. Isso não é uma desculpa para você ficar estagnado, parado. Pelo amor de Deus. Mas não pense que você vai vir aqui, que nós vamos... amanhã eu vou sair daqui, pronto. Não existe essa possibilidade. Nem no mundo natural, nem no espiritual, você nunca vai ver alguém fazer isso. Quando Paulo recebeu o Evangelho, esse cara já era um religioso. Ele fala assim, eu fui fariseu, hebreu de hebreus, estudei aos pés de Gamaliel.
Mas quando Jesus chamou ele teve que ir para o monte, ficar 14 anos aos pés de Jesus, aprendendo. Maturidade leva tempo, querido. Não tem atalho. E como nós estamos falando, esse paralelo do mundo natural, de como uma criança nasce, ela se desenvolve, ela cresce, existe o mundo espiritual. Eu quero ler um texto com vocês, João, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 1. Então guarda isso na tua mente, nós estamos fazendo um paralelo entre o mundo natural e o mundo espiritual, como funciona o crescimento, como funciona a maturidade. E nesse texto Jesus ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. Olha o que o texto vai dizer, Evangelho de João capítulo 3 verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que você é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Tipo, o cara bugou, o cara não entendeu nada. Falou: mano, que parada é essa de um cara velho nascer de novo? Verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, aquilo que eu estou te falando, uma criança nasce do ventre da mãe e é carne, é natural. Aí Jesus vai dizer assim: mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não te espantes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode isso? What? Jesus respondeu e disse, presta atenção nisso aqui: tu és mestre em Israel, tu és mestre e não compreendes essas coisas? Então, cara, Jesus encontrou com um cara que era extremamente respeitadíssimo no meio deles, religiosamente falando. E Jesus bugou a mente desse cara. O que é que Jesus está falando a respeito de novo nascimento? Nós estamos falando aqui de uma criança que nasce no ventre, beleza, mas e no mundo espiritual? Como que acontece esse novo nascimento? Então, cara, Jesus está falando da oportunidade de recomeçar a vida, de ter uma segunda chance, uma nova chance. E eu preciso te dizer que há 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, eu tive essa chance de recomeçar de novo, de nascer de novo. Então Jesus me encontrou num carro, numa madrugada em Curitiba, tentando preencher alguns vazios dentro de mim, que nunca poderiam ser preenchidos. E naquele dia eu tive a chance, a oportunidade de começar de novo, de nascer de novo. Cara, e aqui existe um mistério que parece uma loucura para muita gente. Nem Nicodemos, que era um cara já muito religioso, respeitado, maduro na sua religiosidade, conseguiu compreender. Como pode um homem velho nascer de novo, cara? É impossível. Não tem como. Basicamente, Jesus está dizendo assim: olha, o que você viveu até hoje, nós podemos arrancar todas as páginas, jogar fora, e você começar a escrever de novo. E eu não vou levar em conta o que aconteceu daqui para trás. Mano, você imagina que loucura Jesus falando isso para uma prostituta? Cara, como assim? É assim. Mas Senhor, olha o que eu fiz. Não me importa. Você pode escrever de novo daqui para frente. Você pode nascer de novo daqui para frente. Ah, mano, vamos lá alguém, cara. Vamos lá alguém. Então, cara, nascer de novo no Espírito
fala de exatamente como uma criança. Ela nasce no ventre materno totalmente dependente, 100% dependente. Ela não pode fazer nada por ela mesma. Mas ao longo do tempo ela começa a aprender como falar. Daqui a pouco ela vai aprender a se vestir sozinha, ir no banheiro sozinha, comer sozinha. Precisa aprender tudo do zero, não sabe nada. É como assim, veio de fábrica resetado, sem nenhum programa instalado, sem nenhum drive instalado. Zero, formatado. Então, como eu te falei, há quase 15 anos atrás eu comecei a aprender exatamente como uma criança. Mas olha que loucura, eu já era velho. Já era adulto. E eu precisei aprender como me vestir, o que falar, cuidar o que vai sair da minha boca, como tratar os meus filhos, como tratar a minha esposa, como tratar os meus pais. Você entende que na altura da vida que eu estava, eu já tinha uma bagagem, eu já fazia todas essas coisas, mas é como se Jesus estivesse apagando tudo e falando assim: peraí, você precisa ressignificar isso, você precisa nascer de novo e aprender da minha forma, pela minha ótica, do meu jeito como é. Porque a Bíblia diz assim, ao discípulo basta ser como seu mestre. Paulo disse assim: cara, vocês têm coragem de me imitar? Sejam os meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. É sobre isso. Isso é o novo nascimento. E aí você aprende agora a viver a sua vida com a lente do Evangelho, com a lente de Cristo, a partir de como Ele é. Então, a partir de como Cristo era, a Bíblia diz assim: vós maridos, amem as vossas esposas como Cristo se entregou por ela. Já não cabia mais o meu comportamento de querer matar a minha esposa. Mano, tinha dias que saía umas faíscas. Já pensaram em separar? Poucas vezes. Mas em pôr fogo nela eu pensei em várias. Estou brincando, gente. Acho que ela teve mais motivos para tentar pôr fogo em mim do que eu nela. Mas cara, você entende que nesse novo nascimento já não cabe mais o que a gente fazia? Porque Jesus está dando uma nova oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. Não tem a ver com uma religião, não tem a ver com moralismo. Grava isso no seu coração: o Evangelho não tem como objetivo formar bons homens. Não tem. Mas formar novos homens. É nascido de novo. Não tem a ver com moralismo. Tem a ver com uma nova natureza dentro de você. Amém? Então, cara, você precisa entender isso. Quem era Nicodemos? Esse cara que se encontrou com Jesus e que está ali totalmente perturbado, bugado pelo que Jesus está falando. Nicodemos, a Bíblia fala que ele era o principal, o príncipe dos judeus. Cara, esse cara era o mais zica de todos. Pensa assim, no âmbito religioso da época, esse cara era o top. Esse cara estava no hype. E aí Jesus se encontra com ele e fala assim: meu, necessário é você nascer de novo. Peraí, Jesus, eu tenho uma caminhada. Eu levei um tempo para construir e ser respeitado no mundo espiritual, no mundo religioso. Como assim eu preciso voltar do zero e fazer do zero? Meu, porque não tem a ver com uma religião. Não tem a ver com uma religião. Não tem a ver com uma religião. Desde pequeno eu sempre criei em Cristo. Eu acreditava que existia Jesus, eu acreditava em Deus. Sempre criei. Nunca duvidei, nunca fui um ateu. Sempre criei. Mas de um certo dia, numa madrugada, eu encontrei com Jesus. E aí, todas as minhas crenças precisaram cair por terra. Jesus falou assim: você tem a manha de começar de novo? É o que ele propôs para Nicodemos. Mano, esse cara era respeitado. Esses caras liam a Bíblia e sabiam a Bíblia, talvez a Torá de cor. Você consegue entender isso? Jesus se apresentar para um cara e falar assim: agora é eu e você, num relacionamento. Você tem a manha, a moral de largar e cair por terra tudo aquilo que você acreditou como crença, como religião a vida inteira, para viver algo comigo, eu e você. Então você entende que você está nascendo de novo, quando talvez a sua religião vai conflitar com aquilo que Cristo está te apresentando agora.
Tem um cara no Novo Testamento chamado Paulo, que talvez foi um dos caras mais incríveis do Novo Testamento, que escreveu quase que inteiro o Novo Testamento. E ele, como eu falei, ele fala dele: eu fui fariseu, hebreu de hebreus, zeloso segundo a lei. Esse cara era, até o dia que ele se encontra com Cristo. E aí o próprio Paulo vai dizer assim, tudo isso que eu construí na religião, eu considero como esterco. Então você vê Nicodemos com a mente toda embaralhada, bugada, ele não soube o que fazer com aquilo. Mas Jesus encontra com um cara muito parecido chamado Paulo, e Paulo fala assim: eu não tenho problema de jogar tudo fora, para começar a viver de novo com você, do zero. Então, cara, muitas vezes o chamado para você viver um novo nascimento com Cristo, você vai precisar se esvaziar de todas as bagagens, daquilo que você carregou a vida inteira como crença. Paulo abriu mão de tudo que ele conhecia, que ele sabia, que ele tinha vivido até ali a respeito de religião, porque ele conhecia alguém que deu para ele a oportunidade de nascer de novo. Isso é nascer de novo no Espírito, cara. Isso é nascer de novo no Espírito. E esse convite, ele está disponível para a gente todos os dias. Todos os dias, um Jesus real, de verdade, que tem cheiro, que fala, que anda, que toca. Ele está disposto, disponível para se encontrar com algumas pessoas e fazer esse convite. Então, cara, assim, enquanto eu falo, queima o seu coração, você não precisa esperar até o final do culto, cara. Você pode levantar sua mão e a gente vai orar com você. Você não precisa esperar o final do culto. Mas eu quero voltar, vamos voltar para maturidade, crescimento. Então, como eu disse há 15 anos atrás, eu tive essa oportunidade de recomeçar minha vida, de nascer do zero. E como eu te disse, Jesus me deu uma oportunidade de escrever tudo agora, um livro em branco. E ali, diante de tudo que eu tenho falado até aqui, até agora, duas coisas foram necessárias para o meu crescimento: alimento e tempo. Então algumas pessoas passaram pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha esposa. Algumas pessoas cuidaram da gente, dedicaram tempo para a gente, nos alimentaram com o puro leite espiritual. E mais para frente com comidas mais densas, mais pesadas. E eu preciso te dizer que alguns dias foi difícil, cara. Foi difícil. Algumas mesas, alguns discipulados foram difíceis. Cara, teve um pastor específico assim, cara. Eu tive algumas pessoas que algumas cuidaram muito da gente, nos amaram muito mesmo quando a gente não merecia. Outras nos confrontaram demais. Mas eu tive um pastor, cara, que esse cara me forjou demais. Demais. Então teve dias de eu ir para a mesa, trocar ideia com ele. Eu tava ali angustiado, ele olhar na minha cara e falar assim: se posiciona, sua casa precisa de um homem. Você é um moleque, você é um menino imaturo, sua mulher é um homem na sua casa, porque você não se posiciona. Eu saí dali com vontade de dar um murro na cara dele, de verdade, não tô brincando. Eu falava pra Michelle, eu falei assim: eu vou sair daqui, eu nunca mais volto, esse cara é um estúpido. Aí eu chegava em casa, respirava, deixava aquele entrar dentro de mim. E eu falava: o cara tem razão, velho, sou um moleque, sou um idiota. E aí eu precisei mudar o meu posicionamento. Eu precisei começar a me posicionar como um homem dentro de casa, como um sacerdote da minha casa. Então teve dias que eu ia correndo atrás dele e falava assim: mano, eu tava precisando de você, cara, eu te liguei, você não me atendeu. Daí ele falou assim: eu não sou o seu guru espiritual. O dia que você me ligar e eu não te atender, dobra o joelho no seu quarto que Jesus está te ouvindo. Eu falei: nossa, mano, que pastor que é esse aí, cara? Aí eu chegava em casa, respirava, falava: puta, o cara tá certo, mano. O cara não é meu guru espiritual, preciso crescer. Então, teve dias que foi difícil de engolir, foi difícil de ouvir algumas coisas. Mas como eu te falei, cara, duas coisas correm junto: o tempo e o alimento. E nesse tempo eu estava sendo alimentado.
com uma comida sólida, densa, difícil de engolir, cara. Não tinha nem uma coquinha para descer. Difícil, cara. Mas elas me forjaram. Então agora uma coisa pode acontecer para que eu não cresça espiritualmente falando. Quando o alimento que é proposto, que é colocado na mesa, ele já não afeta mais a minha vida. E ele está ali para eu me alimentar, para eu comer dele, e eu já não me alimento mais dele. É como se eu ouvisse o que ele falou, foi duro para mim, e eu virar as costas e falar, não quero mais saber disso aqui. É nessa hora que eu deixo de crescer espiritualmente falando. É quando eu começo a receber um alimento, uma série como essa que nos confronta. E eu saio daqui reclamando, falo, mano, isso não tem nada a ver, cara. Cadê as 3 semanas da vitória? Então quando eu começo a receber esse alimento e eu não deixo ele mais me forjar, aí nós temos um problema. Quando eu sou resistente àquilo que Jesus está querendo me ensinar. Aí lembra que eu falei, o tempo é inevitável, ele vai passar. Mas quando o alimento não começa mais a fazer efeito em mim, quando eu não começo mais a refugar o alimento que tem sido colocado na mesa, nós temos alguém que cresceu em estatura, em tamanho, porque o tempo passou. Agora mentalmente, interiormente não cresceu. E aí é uma anomalia, porque o crescimento ele é homogêneo, cara, ele cresce por igual, dentro e fora. Agora, se o tempo passa e eu não me deixo mais ser moldado, forjado pela palavra, pelos discipulados, eu cresço só na estatura, só no tamanho, e eu tenho a mentalidade de uma criança, não amadurece. É como se eu voltasse lá em Cruzeiro do Oeste, o Davi agora com 10 anos de idade, e eu começasse a olhar para ele e falar assim, olha a lua, filho, que o papai do céu colocou lá, não faz sentido. Ele não tem mais 2 anos. Mas se eu deixo o tempo passar e eu continuo me comportando como um infantil, que a palavra não me molda mais, não me corta mais, não bagunça, não mexe comigo, não me afeta, nós temos um adulto infantil. E eu estou falando isso no mundo espiritual. Então só o tempo passar não é garantia que alguém vai crescer em maturidade. A palavra do culto, essas séries, entenda algo, por favor, coloque amor no que eu vou te dizer, mas por muito tempo a gente viu a igreja ser movimentada por programas. Então a gente tinha que inventar alguma coisa para ter gente, para atrair gente, sei lá. Então tinha que ter um tema, tinha que ter um enfeite, alguma coisa, porque a gente precisava entreter as pessoas. O que tem sido feito aqui nesses dias, essas séries, não é isso. A gente tem se movido por propósito, tentando ouvir o que o Espírito Santo quer tratar com a gente. E é por isso que a gente tem trabalhado séries nesse tempo. Então a gente entende um problema, uma anomalia, um defeito na igreja, como corpo, como igreja local, e a gente precisa derramar isso. Então, cara, quando uma série dessa, como as palavras que estão sendo pregadas já não mexe mais com você, já não te afeta mais. Sabe, não é sobre vir num culto no domingo. Eu preciso te dar uma notícia, você pode vir num culto todos os domingos até o final da sua vida e continuar sendo um infantil, espiritualmente falando, porque não tem a ver com vir um culto no domingo, tem a ver com a gente ser afetado pelo que está sendo falado aqui, tem a ver com a gente afetar a minha segunda-feira, cara, e amanhã? Cara, hoje maravilhoso, que louvor maravilhoso, a gente está aqui se derramando na presença de Deus, chorando, uau! E às vezes a gente até julga, é Masterchef, a gente julga o que está sendo pregado. A gente começa a dar nota para a pregação, para a comida que está sendo colocada na mesa. Você consegue entender isso, cara? Esse aqui pregou bem, esse aqui não pregou. Pelo amor de Deus, cara, onde a gente está? Onde a gente está? Então se essa palavra, se essas séries que está sendo proposto para a gente não afeta a minha segunda-feira. Nós estávamos falando esses dias sobre o Jesus fora da igreja. Cara, é incrível, nosso GC começou a ter um monte de testemunho.
de gente vivendo o que estava sendo pregado, cara. Caso contrário, nós estamos brincando de casinha. Então é sobre isso, cara. É sobre o tempo passar e a gente deixar que o alimento nos sustente, nos faça crescer por dentro, cara. Eu quero ler um texto com vocês, Hebreus capítulo 5, verso 11. Se você puder, por favor, abra. Esse texto, ele me aterrorizou. Ele me aterroriza de muito tempo, mas essa semana em específico, ele me aterrorizou muito. Quando o Xandão falou para mim, cara, você vai ministrar no dia 17, a gente vai continuar a série sobre maturidade, então, cara, vai orar, busca o que Jesus quer falar nesse tempo. Ele já pregou, a Marcela pregou, o Chas pregou. Falou, cara, e aí você tem que ver o que Jesus quer falar através de você. E eu comecei a ler alguns textos e buscar o que Jesus queria de mim, construir algo. E eu cheguei nesse texto, cara, e eu li ele algumas vezes, e esse texto, ele simplesmente me aterroriza, cara. Você está aí? Hebreus capítulo 5, verso 11. Olha lá. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, complexas, mas vocês se tornaram lentos em aprender. Cara, olha o que o cara está dizendo. Eu tenho muito o que falar para vocês, são coisas complexas, difíceis, mas vocês se tornaram lentos em ouvir. Verso 12. Porque já devendo ser mestres pelo tempo. Olha o que esse cara está dizendo. O tempo passou, lembra? É inevitável, ele vai passar. Pela lei natural da vida, o tempo passou, vocês já deveriam ser mestres no nosso meio. Vocês já deveriam estar aqui ensinando as pessoas, derramando na vida delas. Olha o que vai dizer. Pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros fundamentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não do sólido mantimento. Meu Deus, cara. Se isso aqui não mexe com você, eu não sei o que vai fazer. Então eu entrei, e como eu estou falando, eu entrei no meu secreto, no meu lugar secreto, comecei a orar e buscar de Jesus. E eu comecei a ler esse texto para mim, cara. Eu falei, cara, meu Deus, já imaginou se eu estou nesse lugar? O tempo passou, nós temos coisas complexas para ensinar para vocês. Vocês se tornaram lentos em aprender. O tempo passou. Pelo tempo que passou, vocês já deveriam ser mestres no nosso meio. E alguém precisa vir aqui, colocar o todinho na mamadeira e dar todinho para você ainda. Meu Deus, cara. É como se você pegasse um cara adulto como eu, levasse para casa, colocar no colo e dar mamazinho, todinho na mamadeira. Não faz sentido, cara. Olha o verso 13. Porque aquele que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é menino, népios, imaturo, infantil. É isso que o autor de Hebreus está falando. Cara, que desespero. A igreja avançou, o tempo passou. Então só o tempo passar não é garantia que alguém vai crescer. Porque a palavra precisa te afetar, precisa me afetar. Então, cara, o tempo passou, pelo tempo vocês deveriam estar ensinando no nosso meio. Mas vocês ainda precisam que o pastor vai visitar você na sua casa, senão você não vem para a igreja. Você precisa que o líder tire uma selfie com você num restaurante e chame para almoçar, senão você pega mal. O tempo passou, cara. Você já deveria estar ensinando no nosso meio. E o pastor ainda precisa te dar bom dia na porta, senão você vira a cara e fala, meu Deus. Então chegou alguns dias que alguém precisou fazer isso por mim, que alguém precisou ir na minha casa, precisou cuidar de mim. O dia que eu estava com as malas prontas para separar, alguém precisou ir lá e cuidar de mim. Alguém precisou estar o tempo todo ali. É igual uma criança. O primeiro período você carrega ela no colo e você fica ali, mano, com as costas doendo.
Daqui a pouco muda, ela começa a andar e você vai cansar de correr atrás dela, mas sim, ela precisa de vigilância 24 horas por dia. Mas chega um tempo que ela cresce, cara, e não faz mais sentido eu ficar atrás do meu filho na escola, esperando ele no portão. Sentar na carteira do lado dele e esperar a aula acabar. O tempo passou, pelo tempo vocês já deveriam ser mestres. Está pegando mal ainda porque o pastor não vai na sua casa, velho. Vamos lá, alguém, cara. O tempo passou para mim, cara. São coisas 15 anos depois. Eu já preciso estar derramando em alguém o que Jesus plantou dentro de mim. O que essas pessoas plantaram dentro de mim. Eu preciso estar edificando alguém. Eu preciso compartilhar com alguém, cara. Esse é o ciclo natural do mundo espiritual. Não tem a ver com um cargo. Não tem a ver. Mas tem a ver com um encargo daquilo que foi plantado dentro de você, cara. Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos. E eles comiam junto, eles viajavam junto, dormiam junto, acordavam juntos. Mas chegou um dia que Jesus falou assim: meus amigos, Deus abençoe. Agora é a vez de vocês fazer pelos outros. Consegue compreender, gente? Por favor, cara, não pega mal comigo, mas essa palavra precisa nos confrontar. Ela precisa nos tirar desse lugar. Essa série precisa nos tirar do lugar, cara. Esses dias eu ouvi uma palavra do Leandro. Se você puder, escute, pegue no YouTube. Ou você expande ou você explode. E cara, eu acho que é bem isso mesmo, mano. Eu acho que é bem isso mesmo. Ou você expande, cara, e entende o que está acontecendo, se torna flexível. Ou você explode e some, cara. Por favor, cara, comece a responder aquilo que tem sido proposto, aquilo que tem sido pregado nesses dias. Comece a responder. Não adianta a gente sair de mesa em mesa, discipulado em discipulado, culto em culto, e a nossa vida é a mesma. A palavra não nos afeta mais. Se você chegou agora no nosso meio, se é novo, por favor, cole em alguém que tem algo para te alimentar, velho. Cole em alguém que está cheio de Deus, cheio de Jesus, que tem algo para derramar na tua vida, para te alimentar, porque o tempo vai passar e você precisa se alimentar para crescer. E como eu te falei, a gente passou 7 anos da nossa vida em Cruzeiro do Oeste. Eu, a minha esposa e os meus filhos, nós fomos para lá com uma palavra, com uma missão. Nós pregamos o evangelho naquela cidade. Nós discipulamos pessoas, nós batizamos pessoas. Nós fomos cumprir um ID de Jesus naquele lugar e gastamos 7 anos da nossa vida lá. Faz 2 anos que nós voltamos para Curitiba. Eu sou nascido e criado aqui, mas passei 7 anos da minha vida lá. Tem 2 anos que nós voltamos para cá. E agora o fim de semana passado, sábado passado para ser mais específico, nós estávamos lá, voltamos para lá quase 2 anos depois. Nós passamos 7 anos lá, voltamos para cá tem 2 anos, então 2 anos depois que nós viemos embora, voltamos para lá agora nesse sábado que passou. E cara, eu vivi uma das experiências mais loucas da minha vida, uma das sensações mais loucas da minha vida. Eu viajei para lá para celebrar e fazer o casamento do meu primeiro discípulo que eu fiz naquela cidade. Então há 9 anos atrás eu cheguei naquele lugar e eu conheci um menino chamado Cleiton. Hoje ele é o líder do GC da Poema lá. Aquilo que a gente começou há 7 anos atrás, deu um start, hoje ele lidera e cuida dessas pessoas lá. Mas há 9 anos atrás, quando eu conheci, ele era só um menino, cara. E ele tinha 18 anos. E ele foi o meu primeiro funcionário naquela casa de açaí. Primeiro cara que a gente contratou e veio trabalhar com a gente. E ele era só um menino, cara, sem perspectiva de nada, sem referências paternas e maternas, com uma família extremamente arrebentada. E ele estava vivendo a vida dele, de adolescente, de jovem, balada. A gente abria o açaí
de domingo a domingo, e a gente começava a trabalhar meio-dia, até preparar tudo e tal, pra gente abrir 2 horas da tarde. Ele chegava lá meio-dia com o zoião vermelho, de virar à noite, bebendo, cheirando pinga ainda. E no convívio com a nossa casa, com o nosso lar, um dia ele chegou pra mim com os olhos cheios de lágrimas, ele falou assim, cara, mano, entenda algo, eu nunca abri a Bíblia pra ele, pra querer pregar uma teoria pra ele. Mas ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu preciso viver o que vocês vivem com Jesus. E a gente começou a cuidar dele, eu e a minha esposa. E a gente começou a discipular ele, começamos a alimentar ele, abrir a Bíblia, ensinar. Trouxemos ele para dentro da nossa casa, um cara de 18 anos, mano. E esse cara, ele dormia lá, ele acordava, ele comia lá. Ele começou a viver com a gente. Ele começou a aprender como é que um pai trata um filho, como que um marido trata uma esposa. Ele viu a nossa melhor e a nossa pior parte, porque ninguém é bom 100%. Mas esse cara viu verdade naquilo que a gente estava vivendo. Transparência naquilo que a gente estava vivendo. E cara, ele era só um menino, cara, um moleque. Ele tinha 18 anos e era só um esboço. Para algumas pessoas que eu falava assim, que os fariseus religiosos, Nicodemos da época. Mano, eu vi que o Cleiton tá andando com você, os caras da igreja lá. Mano, você vai ser muito experimentado. E eu fui, cara. Outros falavam para mim assim, cara, abandona, esse moleque aí não dá nada não, cara. Só vai te incomodar, te encher a paciência. Mas a gente dedicou, gastou tempo, lágrima, oração, mano. Cara, a gente chorou muito, mano, deu muito trabalho. E sábado passado eu voltei lá, celebrar o casamento dele, cara. Esse cara cresceu, mano. Ele cresceu. Ele não é mais um menino de 18 anos. Ele agora é um esposo, sacerdote de uma casa, lidera uma galera lá. Você consegue entender isso, cara? Eu não sei te explicar o sentimento que eu tive naquele dia, de poder celebrar o casamento dele. É um cara que eu vi nascer para Jesus. A Bíblia diz assim, ó, que Abraão e Sara, eles eram estéreis, não podiam ter filhos, mas Deus prometeu um filho para eles. Agora você imagina a alegria de Abraão quando Deus falou assim, mano, vou te dar um filho. Cara, ele ficou, uau! E ele teve um filho. Mas a Bíblia diz que no dia que Isaac desmamou, Abraão fez um banquete. Abraão ficou feliz quando Isaac nasceu. Mas quando Isaac desmamou, Abraão deu um banquete. Sabe o que é isso? Está deixando de necessitar do leitinho e vai passar a se alimentar agora de uma comida mais densa. Isso aponta crescimento, maturidade. Quando essa estação vira e você deixa de desejar só o leitinho espiritual e começa a comer comidas mais sólidas, isso aponta para maturidade e crescimento. E a Bíblia falou que Abraão faz um banquete. Precisamos aprender a celebrar essas coisas, cara. Celebrar o crescimento, celebrar a maturidade. Eu quero te dizer que a minha paternidade com os meus filhos, ela esclareceu, ela me ensinou sobre a paternidade de Deus. Então quando eu passei a ser pai, tem dias que eu estou lá trabalhando no meu home office, no meu computador, e um dos meus filhos vem por trás e agarra a minha cadeira, e ele me dá um beijinho e fala, pai, te amo. Sem nada. Ele não quer nada, ele não tem nenhum interesse. Ele simplesmente vem ali com um gesto, ele fala, pai, faz, sabe? Ele me quebra inteiro. Ele me derrete inteiro. Então eu fico imaginando que Deus, ele sente a mesma coisa quando eu vou para o meu lugar secreto e eu demonstro algum tipo de afeto por ele, sem querer nada em troca. Aí a minha casa tem uma escada, um ático em cima, e tem um assoalho daqueles bonito, rústico, de madeira, e a escada também é de madeira, então quando você vai descendo a escada vai fazendo barulho. E às vezes eu vou descendo, o Benjamin, ele está no sofá assistindo, ele se cobre inteiro com a coberta, como se eu não estivesse vendo ele. E aí a hora que eu apareço, ele tira a coberta, tenta me dar um susto e fala, pai, me dá um agarrinho. Ele gosta que eu pegue e dê umas mordidas nele. E aí, mano, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou tirar uma onda com ele ali. E ele me quebra, mano, inteirinho. E eu penso que Deus é
sente a mesma coisa que eu sinto quando ele faz aquilo. Agora, o contrário é verdadeiro. Lá em casa eu dei para eles 3 obrigações. Falei, cara, vocês só precisam estudar, vocês não têm obrigação não, mas vocês precisam fazer algo. Então eles têm 3 tarefas quando eles acordam: arrumar a cama, fazer 1 hora de leitura cada um e fazer a lição de casa da escola, na parte da manhã. As 3 tarefas que eles têm. Não vai ligador, não vai assistir TV, não vai fazer nada antes de fazer as 3 tarefas. E geralmente eles não dão conta de fazer isso tudo, tipo, antes do almoço, dá o horário limite do almoço. Então não tem TV, não tem computador, vai fazer o que precisa ser feito primeiro. E aí tem dias que eles acordam daquele jeito, cara, e falam assim, por que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer. E aí, mano, já vai acendendo dentro de mim assim. Mas eu não quero fazer, eu não vou fazer. Vai fazer. E aí isso me mostra o outro lado da paternidade de Deus. Quando nós nos tornamos infantis com Deus. E aí Deus te dá uma missão, fala algo para vocês e fala assim, não vou fazer. Não quero fazer. Cara, eu imagino que aquilo que vai acendendo de mim, acende dentro de Deus também, cara. Você pode achar que eu estou de heresia, falando... Aí a Bíblia fala que um dia Deus chamou um cara chamado Jonas. E ele falou assim, Jonas, tem uma missão para você, você vai pregar lá em Nínive. Aí Jonas olha para Deus e fala assim, vou nada não. Aí ele entra num barco e vai para Tarsis. Tipo assim, Nínive é para a direita, ele pega um barco e vai para a esquerda. E fala, não vou. A Bíblia diz, eu sei que talvez isso não cabe na sua cabeça, não é o Deus que nos apresentaram, mas a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade, Deus ia derrubar o barco, mano, com todo mundo dentro. Consegue entender? Quando eles acordam de manhã e falam assim, não vou fazer. A paternidade com os meus filhos me ensinou sobre a paternidade de Deus, e eu tenho certeza que Deus sente a mesma coisa da gente, cara. Quando você é rápido em obedecer o que Ele está falando, ou quando você resiste em obedecer o que Ele está te dizendo. Eu creio porque, cara, tem textos que me respaldam para crer nisso. Então, e o que eu quero te dizer com isso, cara? Dependendo do comportamento do meu filho, gera um tipo de sentimento dentro de mim. E eu creio que isso gera dentro de Deus. Da mesma forma, a forma que nós nos comportamos gera sentimentos dentro de Deus. Ao ponto dele mandar uma tempestade no meio do mar, falar, mano, eu vou engolir vocês, cara, por causa de um cara que não quer fazer o que eu estou mandando ele fazer. Isso fala de um comportamento infantil, népios. Então deixa eu te dizer algo, para de fazer biquinho, cara, para Deus. Para de fazer birra. Para de querer chamar a atenção de Deus da pior forma possível. Cresça. Sabe, tem gente que fala assim, não vou fazer, porque não sei. Cara, para, velho. Para de fazer biquinho com Deus, cara. Cresce. Cara, Jesus deu os 5 ministérios para a igreja porque Ele deseja o crescimento. Não faz sentido nessa altura do campeonato, cara, a gente querer fazer uma birrinha com Jesus. Isso aqui eu não vou abrir mão. Gente, pelo amor de Deus. E eu quero encerrar. E eu quero compartilhar algo com vocês. Quero abrir meu coração para vocês. Porque eu tenho uma certa dificuldade com algo, cara, que é a frutificação. Eu tenho uma dificuldade com isso. Então esses dias eu conversava com a Michelle e é muito claro isso. Ela falou assim, cara, a forma com que as pessoas respondem ou não o discipulado que você está propondo mexe com você. Eu fico mal, cara, quando eu gasto tempo da minha vida com alguém num discipulado e eu estou entregando tudo que eu posso, cara, e alguém não rompe e não vai para frente. Eu fico mal. E a gente estava conversando sobre isso. Ela falou, você precisa parar com isso, cara, porque você fica mal quando alguém não responde. Eu falei, cara, eu tenho esse problema mesmo. Algo que sempre tirou a minha paz.
E aí é lógico, não foi proposital, eu não fui buscar isso de forma proposital, mas eu estava lendo a Bíblia, lendo alguns textos, e alguns textos começaram a fazer sentido para mim. E eu entendi por que é que eu tenho essa inquietação dentro de mim quanto à frutificação. Sabe, quando você está propondo algo e alguém não cresce, não vai para frente. Então eu comecei a ler e começou a saltar alguns textos para mim, e não foi só um, foram alguns textos, aonde o apóstolo Paulo expressa a mesma inquietação dentro dele, pela falta de frutificação de algumas pessoas. Então, cara, nós estamos falando do apóstolo Paulo, e para ele só pregar o evangelho e conduzir pessoas a Cristo não bastava. Paulo considerava que o trabalho dele era em vão, se aquelas pessoas não amadurecessem. Tipo assim, nós estamos pregando o evangelho, alguns vão crer, outros não, mas cara, estamos falando de centenas, milhares de pessoas. Para ele não bastava, se aquelas pessoas não crescessem por inteiro, não se tornassem maduras. Olha só o que ele escreve para Filipenses capítulo 2, verso 14. Façam tudo sem queixa nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha o verso 16. Retendo firmemente a palavra da vida, o alimento que está sendo colocado dentro de vocês. Assim, no dia de Cristo, na volta de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, de não ter me esforçado inutilmente. Então Paulo considerava que a corrida que ele estava correndo era inútil, se aqueles caras não crescessem espiritualmente falando. E ele escreve e expressa para os caras. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm. Cara, olha o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, eu não suporto mais não saber como estão as coisas por aí. Está me consumindo. E por causa disso eu estou enviando Timóteo aí, para saber como é que está a fé de vocês, se vocês cresceram, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o esforço. Aquilo consumia o coração do apóstolo Paulo, porque isso emprega um custo, um esforço, e ele está falando assim, cara, eu não quero ter corrido no final das contas em vão. E o último texto, Gálatas capítulo 4, verso de número 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aquelas mesmas práticas elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por elas de novo? Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas do ano. Tipo assim, os caras voltaram a uma prática religiosa. Tipo, Paulo chegou pregando a graça para eles, falou, mano, vocês não precisam mais desses rituais, vocês têm Jesus, cara, e Ele já fez tudo por vocês. Esses rituais aí não pode mais salvar vocês, cara, é Jesus que salva. E os caras voltaram atrás. Ou seja, Paulo liberou um alimento sólido, conciso, denso para esses caras, e de repente eles se tornaram infantis e voltaram à mesma mentalidade de antigamente. Consegue entender isso? Aí olha o que Paulo vai dizer: eu temo, tenho medo, tenho temor, que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então isso começa a mexer com o coração do apóstolo Paulo. Ele fala assim, cara, eu não suporto mais, eu preciso mandar alguém aí para ver como é que vocês estão. Gálatas, vocês, cara, vocês estavam indo para frente, vocês se tornaram infantis de novo, e eu tenho medo, eu tenho temor, que o meu esforço por vocês se tornou inútil. Cara, nós estamos falando do apóstolo Paulo, um cara que fez várias viagens missionárias, levou milhares de pessoas a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: não tem a ver com número,
se vocês não crescerem, se vocês não se tornarem maduros, eu tenho a impressão que o meu trabalho foi em vão. Não tem a ver com milhares de pessoas com uma cruzada, tem a ver com frutificação, cara. Existe um desejo no coração de Deus que eu e você prossigamos, que a gente cresça, que a gente deixe de ser infantil. Existe um processo de discipulado que faz com que um menino de 18 anos se torne um homem. Por 7 anos da minha vida eu dediquei a minha vida para algo que só foi frutificar agora. E aquilo tirava o meu sono, cara. Eu falava para Michele, meu Deus, cara, a gente jogou fora 7 anos da nossa vida porque esses caras não vão para frente, mano. E hoje está frutificando. São 7 anos de privação, não tem como não ser invadido por esse sentimento. Será que foi em vão? Foram 7 anos, os meus filhos não sabem o que é, não souberam o que é crescer com os avós. O Davi tem 10 anos, o Benjamin tem 7, até hoje eles não têm laço afetivo com os avós. Eles não conseguem dormir na casa dos avós, porque a vida inteira foi só nós. Nós nos privamos de algo, por algo muito mais excelente, por um propósito muito maior. Mas nós nos privamos de algo, de viver algo. E aí é impossível não ser invadido pelo sentimento, falar, mano, isso aí vai dar no quê, cara? Será que esses caras vão crescer? Será que esses caras vão ser alguém para Jesus? E é para Jesus. Não é para pôr uma foto no nosso Instagram, não é para colocar um broche no nosso peito. Mas quando é de verdade, cara, é para Deus, mano, você se importa com as pessoas. O Xandão tá aqui, cara, em Curitiba. Não é a cidade dele. A família dele está em outro lugar, da Marcela está em outro lugar. Eles estão privando algumas áreas da vida deles para derramar algo na gente. Você consegue entender isso, cara? O Tiago Chaz não está em outra cidade, mas ele está aqui, gastando a vida dele junto com a Fábio. Ele poderia estar vivendo qualquer outra coisa, se dedicando ao trabalho, a outra coisa, mas eles estão aqui. Não tem holofote, não tem like, não tem hype, mas algumas pessoas estão gastando a vida delas, cara, para colocar alguma coisa na mesa para que a gente venha crescer. Então nos contas, vamos, cara, para as pessoas, e nós, é um desejo do nosso coração ver crescimento espiritual, cara. Meu, por favor, responde, cara. A gente não está aqui só para encher a igreja, para encher o bolso de dinheiro, não está, cara. A gente está preocupado com outras coisas. Sabe, um dia Jesus vai voltar, mano. O Xande leu esse texto no primeiro dia que ele pregou nessa série, onde diz assim: o que nós vamos fazer dessa nossa irmãzinha quando ela for pedida em casamento? Porque ela ainda não tem seios. Isso aponta para a igreja imatura. Porque Jesus vai se casar com uma noiva, com uma mulher madura e não com uma menininha. E o texto diz assim: o que nós vamos fazer com essa nossa irmãzinha sem seios quando ela for pedida em casamento? Sabe, existe uma caminhada proposta para mim e para você. E no final das contas, um dia Jesus vai voltar, cara. Jesus vai voltar. E o que nós vamos fazer? Se a Poema ainda é uma menina, se ela for uma menina que não possa ser dada em casamento, cara, põe isso na sua cabeça. Não tem a ver com você vir todo domingo aqui e sair daqui com a consciência tranquila. Nossa, cumpri o meu papel de religião, fui no culto, e aí agora eu estou com a consciência tranquila para passar a semana e vir no culto de novo. Não tem a ver com isso, cara. Mano, se entrega, mano. Meu, se entrega. Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu, se entrega para aquilo que Jesus está propondo para mim e para você. Porque um dia nós vamos ser pedidos em casamento, cara. É para todos. Não são os líderes, não são os pastores. A Bíblia diz que um dia Ele vai voltar e nós vamos ser pedidos em casamento.
E você vai ser bobinho até quando, cara? Bobinho até quando? Eu queria propor que você fechasse os teus olhos agora. Talvez hoje não vai ser o dia que a gente vai jogar a cadeira pro alto e sair daqui, mano, aleluiado. Esse é um dia de reflexão, cara. De você se voltar para dentro de você agora. O tempo tá passando, irmão. Tenta olhar para dentro de você agora. Como é que tá aí dentro? Exteriormente o tempo passou, já crescemos. Mas e aí dentro? Cara, esse é um tempo de reflexão, meu. Esse é um tempo de autoanálise. Ninguém vai colocar a mão na sua cara e dizer assim: olha, você é um infantil. Mas você deveria olhar para você agora. Olhar para dentro de você agora. E ser sincero com você, ser sincero com Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. A Tua palavra foi liberada, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente possa responder aquilo que o Senhor está falando nesses dias, Pai.